Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe adultos. Dessa vez, a última lição do trimestre, lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e verificar essas informações. Como também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando você assiste a essa apresentação inteira no YouTube, se você gostar pode dar o seu like para que ele ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas tenham acesso a esse material e possam baixar gratuitamente o PowerPoint e o PDF usado nesta aula. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Apresentar o nascimento do novo homem. 2. Explanar a justificação do novo homem. E 3. Enfatizar a santificação do novo homem. E aí, nós temos como texto áureo da lição: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe em João 3, do versículo 1 ao versículo 16. Você pode pausar esse slide, fazer a sua leitura e complementá-la com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, que dá uma dimensão mais abrangente do assunto. E aí passamos à introdução da lição, as partes em destaque. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Nós sempre trazemos a conclusão para esse slide, porque isso é um plano de estudo e não é uma aula antecipada, e aqui o nosso objetivo é ver até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. A parte selecionada da conclusão é um trecho do versículo 2 de 1 João 3, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus, lindo. Assim, a gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição no único plano: o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. No primeiro nós veremos nascido não do sangue nem da carne, depois nascido de Deus, em terceiro nascido da água e em quarto, nascido do Espírito Santo. No tópico 2, veremos a inutilidade da justiça humana, depois a maravilhosa doutrina da justificação e em terceiro, o novo homem é justo. No terceiro tópico, veremos a santificação como posicionamento, depois a santificação como processo e em terceiro, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Aqui, você tendo todos os tópicos da lição e os seus pontos no único plano, você consegue acelerar o seu processo de assimilação, porque vê tudo aquilo que vai ser tratado na lição, ok? E a sugestão de gestão do tempo em aula para os professores é de 20 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 25 no terceiro, considerando que na maioria das salas de aula de escola dominical, nós temos em média 70 minutos de aula, ok? Então, passamos para o primeiro tópico a partir do próximo slide. Então, chegamos primeiro a uma introdução que o comentarista sempre coloca em cada tópico da lição. Aqui eu fiz um destaque, ele está falando sobre o nascimento do novo homem, então ele vai destacar nascido de Deus, nascido da água e do Espírito, e a gente tem no primeiro tópico, nascido não do sangue nem da carne, parte selecionada. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Lindo!
E aí a gente tem a dica aqui para esse trecho, é o seguinte: ao refletir sobre esse trecho, inclua também o ponto 4 e perceba como ambos se completam em um único raciocínio, você vai ver quando chegar lá. E aí, para o ponto 2, nascido de Deus, parte selecionada, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. E aqui eu trago o primeiro auxílio para vocês, muito importante, tirado do livro Teologia Elementar, Doutrinária e Conservadora de Emery Bancroft, na página 250. É lindo o que ele coloca sobre essa questão de nascido de Deus. Olha só esse trecho. Não é reforma, não é um passo externo natural para a frente, nem mera reversão de atitude moral e mental. Toda criança tem pai. Se sou filho de Deus, então Deus é meu pai. Cada geração está ligada de filho para pai, desde Adão. Assim também na regeneração, há uma comunicação de vida, a própria vida de Deus. Somos tão certamente participantes da natureza divina, em virtude de nosso segundo nascimento, como somos da natureza humana pelo nosso primeiro nascimento. Esse trecho dispensa comentários sobre essa parte aqui, ok? A gente passa então para o terceiro ponto, nascido da água, é a parte selecionada, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. E aqui eu trago mais um auxílio muito importante para vocês. Eu não vou ler esse auxílio, tá? Mas peço a vocês que leem pausadamente, porque aqui é um esclarecimento muito importante em relação ao símbolo da água, né? Porque há certos setores da religião cristã que consideram o ato do batismo como contendo em si mesmo a salvação. Então é muito importante ler esse trecho para que você possa entender e complementar no seu raciocínio que esse nascer da água é um símbolo daquilo que Deus realiza em nosso interior pela presença do Espírito Santo, tá? Em Teologia Elementar, Doutrinária e Conservadora, de Emery Bancroft, na página 229, ok? Assim, a gente a gente vai para o quarto ponto desse primeiro tópico, nascido do Espírito Santo, parte selecionada, é Ele quem opera o novo nascimento. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6:15. E aqui a dica é mais um trecho do livro do Emery Bancroft, tá? Ao tratar esse trecho junto com o ponto 1, lembra que eu falei para vocês lá? Do ponto 1 que você pode tratar com o ponto 4, aqui você percebe isso, ó. Você torna a sua reflexão mais objetiva e também ganha tempo. Eles tratam basicamente da mesma questão. E aqui a expressão do Emery Bancroft: a regeneração é o ato bondoso, soberano e revivificador do Espírito Santo, mediante o qual a vida e a natureza divinas são transmitidas à alma do homem, causando uma reversão em sua atitude para com Deus e com o pecado, cuja expressão, mediante o arrependimento e a fé, é assegurada pela instrumentalidade da palavra de Deus. Trecho extraordinário também para esse ponto, ok? A gente fecha então o primeiro tópico, parte para o segundo a partir do próximo slide. O segundo vai falar sobre a justificação do novo homem. E a gente tem mais um trecho de introdução ao tópico e, no primeiro ponto, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, Isaías 64 e 6. E aqui, para pensar, eu trouxe justamente o trecho de Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Esse trecho aqui é profundo, você pode pausar, fazer a sua leitura e você, professor, usar também como uma leitura complementar em sala de aula. É matador para essa questão da justiça humana como trapo imundo. Então, a gente passa agora para o segundo ponto, a maravilhosa doutrina da justificação, trecho selecionado: ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. E aí, olha que interessante. Eu incluí o ponto 3
com esse ponto 2, porque ele completa o raciocínio, ok? A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus, 1 João 3 e 7. Aqui o auxílio, mais uma vez, de teologia elementar, doutrinária e conservadora, de Emily Bancroft, na página 256. Olha só, eu separei 3 trechos. O primeiro diz o seguinte: as palavras traduzidas por justificar e justificação significam não tornar justo, mas antes declarar justo, declarar reto ou declarar livre de culpa e de merecimento de castigo profundo. Segundo, a justificação começa com o presente do crente e se estende em 2 direções, o passado e o futuro. Trata do pecado e da culpa de ambos, judicialmente, e estabelece o crente como eternamente justo na presença de Deus. E aí, gente, para a gente entender essa questão jurídica que o autor coloca aqui, e Paulo trabalha, principalmente no livro de Romanos, esse terceiro ponto que eu coloquei em verde aqui é extraordinário. É um texto tão profundo que eu gravei ele na mente, desde quando comecei a estudar esse livro em 2002. E ele diz o seguinte sobre a justificação, olha que lindo. O método é divino e não humano. O homem só pode justificar o inocente. Deus justifica o culpado. O homem justifica a base do mérito. Deus justifica a base da misericórdia. Não precisa falar mais nada, né? Assim, a gente parte para o terceiro tópico, a partir do próximo slide. O autor coloca uma introdução, e eu selecionei uma parte aqui interessante. Vai falar sobre a santificação do novo homem. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. E aí no ponto 1, trecho selecionado, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Auxílio, tirado mais uma vez de teologia elementar, você pode pausar esse trecho aqui, fazer a sua leitura profundo também, esse trecho, só vou destacar a parte em colorido. Não obstante, há certo aspecto da santificação chamado posicional, e que não pode deixar de ser considerado, ok? Leia todo esse trecho que você vai entender. Passamos então para o ponto 2, a santificação como processo, trecho selecionado. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. E aí, para esse trecho também, mais uma expressão, 2 expressões de Emily Bancroft, em teologia elementar. Eu vou ler a primeira parte. Por santificação, entende-se o processo de separar-se, ou o estado de separação para Deus e do mundo. É acompanhada por uma revelação da santidade de Deus. Trecho profundíssimo. Leia inteiro que você vai gostar. A gente parte então para o terceiro ponto. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, 1 Coríntios 11 e 1. E aqui a dica é o seguinte: observe que o que esse trecho apresenta, você já terá refletido no ponto anterior. Dessa forma, raciocine sobre ambos de uma única vez. Ou seja, quando você lê o ponto 2, já lê o 3 também, trata tudo de uma vez, porque eles se completam. Você vai otimizar o seu tempo e tornar a sua reflexão mais objetiva. Assim a gente chega à conclusão da lição, sempre lembrando, gente, isso é um plano de estudo. Isso aqui não é pré-aula, não é aula antecipada. Isso aqui é para você expandir o seu pensamento em relação à lição. É para você, a partir da sua própria capacidade, aprender, absorver o conhecimento. E não pegar uma aula de alguém já pronta, uma aula acabada, e apenas ser um repetidor. Você tem que ser um
protagonista nesse processo, para que mais à frente você possa ajudar outras pessoas nesse processo também e todos chegarmos também à estatura do Filho de Deus no aspecto do conhecimento e não ficar dependente do conhecimento dos outros. Ó, só espero, espero, espero e você nunca se torna protagonista. Né? É como aquela pessoa que pega o esboço do outro. Eu não consigo conceber isso. Se você não construir o seu próprio esboço a partir do conhecimento que você tem das Escrituras, você está pendurado no conhecimento de outro e às vezes a reflexão que ele tem não é a mesma que você teria considerando o trecho que ele está tratando da Escritura, se você mesmo estivesse tratando daquilo. Porque a iluminação do Espírito, ela é para cada um de nós. Ela não é para alguns para ser transmitido para outros. Não, ela é oferecida a cada um. Claro que dentro da medida do dom de Cristo, mas todos temos condição de ter essa percepção. Fica então essa minha dica para vocês. A conclusão diz o seguinte: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo com vocês e em tempo de grande dificuldade devido a essa devastação causada pelo coronavírus, pelo Covid-19, termos a oportunidade de continuar participando da escola dominical via online é algo que está no meu coração já há muito tempo. Eu venho trabalhando com isso, auxiliando vocês há mais de um ano. E ter a oportunidade de um momento como esse, continuar auxiliando, é gratificante, apesar de estarmos todos em quarentena, todos resguardados em nossos lares, poder, de forma online, estarmos todos juntos. Então, desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!